Aula de hoje, 6 de abril de 2021, a gente vai ver um pouco sobre a continuação do nosso capítulo 3º, tá bom? No nosso capítulo 3, a gente falou aí sobre a cultura na Idade Média, né? A cultura medieval, tanto na Baixa Idade Média como na Alta Idade Média. Então, a gente falar de cultura, a gente viu muita coisa aí sobre o papel da igreja, né? O papel da nobreza, dos feudos, o papel do clero, né? O papel dos camponeses, tudo isso aí a gente viu nas aulas passadas, tá bom? Bem aí no início nós vimos aí sobre o papel da igreja, onde nós vimos aí sobre o poder teocêntrico da igreja, chamado de teocentrismo, que seria um equivalente a, vamos dizer, vamos governar, vamos fazer tudo em nome de Deus, né? Desobedecer à igreja seria desobedecer aos próprios preceitos divinos. Então isso aí a igreja utilizava para, digamos, dominar as pessoas, né? A igreja usava isso como pretexto para exercer um poder maior sobre todos, sobre toda a sociedade, enfim. Então aí ainda falando sobre esse tempo aí da Alta e Baixa Idade Média, nós vimos em aulas passadas sobre a Inquisição, né? Ainda trazendo aí sobre essa realidade religiosa, que é aquele tribunal que vai julgar aquelas pessoas que a igreja entendia como hereges, né? O herege seria todo aquele que fosse contra os ensinamentos dogmáticos da igreja. Todo aquele que discorda, isso. Vamos discordar da igreja. Discordou da igreja, seria considerado um herege, né? Estava praticando aí uma heresia. E a igreja ia buscar essa pessoa, questioná-la, enfim, ia fazer aquele julgamento tipo tribunal mesmo, né? O tribunal da Inquisição, onde a pessoa ia se defender, não tinha nem como se defender, era que assumir a culpa, porque assumindo a culpa era dizer que a igreja estava sempre certa, que não tinha como a igreja errar. Então é o seguinte, se eu perguntar, vai ter momento que eu vou perguntar o que é um herege, o que é a Inquisição, você já fica logo sabendo, né? O que é um poder teocêntrico, o que é que a igreja fazia no mundo para ter esse poder todo. Ela, ao mesmo tempo, ela fazia parte do poder temporal e também do poder espiritual, né? Por que é que a igreja tinha tanta força? O poder temporal é aquele poder mundano, né? É aquele poder político de decidir sobre a vida das pessoas, enfim. E o poder espiritual é aquele poder de salvação, que ela também tinha esse poder. Com o tempo, aí, com tanta briga, com tanta confusão que houve da igreja com os reis e os nobres da idade medieval, ela foi aos poucos perdendo esse poder temporal e ficando somente com o poder espiritual. Mesmo assim, ela já tinha muito prestígio e ela dominava realmente o cenário medieval, e a gente vai falar muito a respeito disso, né? A gente viu também sobre a filosofia da Idade Média, né? Uma filosofia baseada nas ideias de Platão e Aristóteles. Havia a patrística, que baseava-se nas ideias de Platão, a gente está revisando aqui a aula passada, tá bom? E havia a escolástica, baseada nas ideias de Aristóteles, tá bom? A patrística seria aquele movimento, aquela forma de pensamento que levava em consideração muito o plano perfeito, das ideias perfeitas. Havia o mundo das ideias, o mundo perfeito, e havia o mundo do pecado, né? Que é aquele mundo do mundano, aquela coisa mundana, né? Então, essas ideias de Platão de mundo perfeito nasceu do mundo das ideias dele, né? No mundo das ideias tudo é perfeito, mas no mundo real existe o pecado, e as pessoas têm que pagar pelo seu pecado, né? Caso ele não peque, ele vai direto para o mundo perfeito. E já na escolástica não, existe o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Existe também aquela coisa de unir a razão e a fé. Ninguém estava condenado digamos, a seguir somente o caminho da fé ou somente o caminho da razão. A razão é raciocínio, ciência, essas coisas. E a fé é uma crença inabalável. Então as pessoas poderiam muito bem unir os dois e viver com as duas coisas. E também tinha a questão do livre-arbítrio, que você poderia escolher o seu próprio caminho. Isso aqui é a filosofia da Idade Média, a patrística de um lado e a escolástica mais nova, já na Baixa Idade Média. Tá bom?
E hoje nós vamos ver um pouco a respeito da arquitetura medieval, das primeiras universidades que foram surgindo ainda na Idade Média, sobre a música medieval, sobre o teatro medieval, né? E sobre a dança comportadinha medieval, que não podia mexer muito não, que tinha que respeitar, a coisa era tudo ligada à religião, né? Enfim, no plano da arquitetura, nós podemos entender, deixa eu mostrar para vocês aqui na página 31. No plano da arquitetura, a gente vai compreender os modelos mais célebres da Idade Média. O modelo de construção, vamos dizer assim, o românico, que é um modelo mais arredondado, de imagens mais comportadazinhas, janelas redondas e pequenas, né? Com muitas curvas, enfim, né? Torres pequenas e largas. E também tem o estilo gótico, que já é um modelo mais organizado, mais cheio de pontas, né? Torres muito altas e pontiagudas, janelas imensas e muitos vitrais coloridos. É uma coisa bem para impressionar mesmo, né? Uma coisa bem impressionante. Ó. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo da Catedral de Notre Dame em Paris, que ganhou fogo aí no ano passado. Essa catedral é um modelo gótico, ó, as torres bem altas, né? E pontiagudas, quase que querendo subir logo para o céu, né? E as coisas muito bem enfeitadas. Já a românica é mais simples. A românica é bem mais simples, já a gótica é mais enfeitada, mais rebuscada, né? Então aqui nós temos nesse textinho aqui todas as características que vamos precisar para entender, tá bom? Entender tanto o gótico quanto o românico, as duas formas de expressão da arquitetura da Idade Média. Ainda hoje tem essas manifestações lá, na Europa, na Alemanha, na França, na Bélgica. Onde nessa imagem aqui, por exemplo, a gente vê aqui mais caracterizado, ó, o estilo românico, aqui bem as coisas mais bem organizadas, e o estilo gótico com as coisas mais bem pontiagudas e altas, né? As paredes mais altas, mais enfeitadas, dá aquela ideia de que é muito mais moderno, muito mais rebuscado, né? Enfim, nós temos também agora, vamos falar um pouquinho das universidades. A educação não era uma coisa totalmente parada na Idade Média não, viu? Havia muitas... A educação tinha por objetivo a transmissão de valores, né? A universidade é onde você vai se formar para ser engenheiro, arquiteto, médico. Então essas pessoas tinham que estudar muito, tinham que ter uma vida muito regrada e focada no conhecimento, né? A educação era obtida de duas maneiras. A primeira maneira, de forma informal, as crianças convivendo com adultos, e a segunda, formalmente, através de ensinamentos oferecidos pela igreja. Dentro dos muros das universidades existia uma certa autonomia intelectual, né? Muitos governo autônomo, formados por alunos e professores, nas universidades estudavam todos os campos de conhecimento. Então é o seguinte, ó, universidades muito antigas como Oxford, Cambridge, a Universidade de Paris, a Universidade de Lisboa, em Portugal, a Universidade de Roma, enfim, são universidades muito antigas que existem desde a Idade Média. Viu? Elas não são novas, não. Há professor em Harvard, Harvard é nova, é coisa dos Estados Unidos. Mas já essas aí, Oxford, Frankfurt, Lisboa, a Universidade de Paris, de Roma, viu? De Veneza, tudo isso aí são universidades do tempo da Idade Média, bem antigas mesmo. O que o pessoal estudava nelas? As artes liberais, as ciências, né? Filosofia, teologia, direito, medicina. Tudo isso o pessoal estudava nessas universidades, né? As 7 artes liberais eram divididas em duas partes, ó. O trivium e o quadrivium. O trivium é gramática, retórica e lógica, e o quadrivium é aritmética, geometria, astronomia e música. Então havia duas maneiras do pessoal conceber o conhecimento na Idade Média, né? Havia o trivium e havia o quadrivium, que eram divisões de conhecimento. O trivium era dividido em gramática,
gramática, retórica e lógica. Eram consideradas conhecimentos mais fáceis. Eram chamados mais fáceis de entender, né? Quando alguém diz que uma coisa é fácil demais, ele diz que é trivial. Fulano, isso aí é muito trivial. Isso aí é muito simples. É muito fácil de a pessoa entender. Trivial, né? Já o quadrivium é mais difícil um pouco das pessoas compreenderem, né? Já no quadrivium o pessoal estudava aritmética, geometria, astronomia e música. Quadrivium é coisa mais complicada um pouquinho. Então é o seguinte, o pessoal naquele tempo lá se formava também em direito, medicina, né? Arquitetura, engenharia. Então tudo isso eles faziam nas universidades, né? Aqui dá um exemplo no nosso livro de algumas faculdades bem antigas, né? Vamos ver aqui quais são aqui, ó. Destaque para as universidades de Paris, Montpellier e Toulouse, né? Isso aqui na França, é claro. Oxford e Cambridge na Inglaterra, Bolonha, Salerno e Bôneda na Itália, Coimbra em Portugal, Salamanca na Espanha e Colônia na Alemanha. Então por aí vai, né? As universidades são bem mais antigas do que nós imaginamos que elas fossem. E as primeiras universidades do Ocidente foram ainda produzidas na Idade Média, né? Não é coisa tão nova assim também não, né? Aqui na música nós podemos entender ou perceber que o mais famoso aqui daquele período era o canto gregoriano, um tipo de música cantada por um coral de monges, né? Não acompanhada por instrumentos, utilizada no ritual da liturgia católica romana. Seu instrutor na Idade Média foi o grande Gregório Magno, monge e papa missionário. Ele criou esse canto gregoriano, fundado aí e cantado por muitos monges ali, todos ao mesmo tempo, sem utilizar instrumentos, com aquela voz bem grossa, né, bem aguda, onde as pessoas tinham uma experiência bem diferente, né, da música. Naquele tempo lá, fazer música tinha que ser uma coisa bem disciplinada, né. Aí nós temos aqui os trovadores, né. Quem eram os trovadores? Aqueles que compunham as poesias e as melodias. As cantigas podiam ser de amigo, de amor, de escárnio e maldizeis. Então os trovadores eram aqueles mais populares, os cantores populares que ficavam nas feiras medievais, tocando seu instrumento ali para ganhar algum agrado, alguma coisa, né? Com o tempo esses trovadores foram se tornando profissionais, enfim. E a música medieval foi se tornando escrita, cancionada, enfim, escrita em verbetes, em livretos. Por exemplo, nós temos hoje, por exemplo, aqueles cordéis. Não sei se os seus meus meninos aqui do 7º ano sabem o que é um cordel, que é um pequeno livreto, né, com algumas poesias, algumas coisas cantadas e produzidas por populares, né. Pois bem, esses cordéis são baseados em cantigas medievais, né. Muitos deles foram criados na Idade Média. Eles eram livretos amarrados em cordões que ficavam expostos nas feiras medievais para serem comercializados. Isso chama de cordel, né? Vem de cordão. Tá bom? Aqui no teatro, nós podemos ver aqui no teatro, temos aqui o teatro, né? As performances teatrais, tudo baseado em temas religiosos, né? Como apóstolos de Cristo. O pessoal representava a paixão de Cristo, enfim. Festas e peças religiosas eram retratadas nesses teatros, né? A dança medieval, tinha a dança popular e tinha a dança dos nobres, né? Que é uma dança bem comportadazinha, bem, digamos assim, organizada e equilibrada. A dança popular já era uma dança mais solta, mais... Aqui, por exemplo, nós vemos o que aqui nessa imagem? O casamento era um dos eventos onde a dança ainda era tolerada, né? Durante a Idade Média, os camponeses tinham mais liberdade para dançar. Em festas populares, os camponeses dançavam muito também, né? E aqui nós temos aqui, nesse quadrinho aqui, do lado, essa parte aqui amareladazinha,
nós temos a história do Dom Quixote e o triunfo da vida real, né? Dom Quixote foi um nobre da Idade Média, no qual ele não se conformava com o fim da Idade Média e acabou, digamos assim, viajando para tentar resgatar aquela velha vida medieval. Ele se fantasiou de cavaleiro, saiu por aí dizendo que ia enfrentar dragões, monstros, né? E com um amigo aí, o Sancho Panza, eles acabaram enfrentando engenhos gigantescos, né? Achando que estavam enfrentando monstros, enfim. Era uma história triste de um cavaleiro que perdeu um pouco o juízo, né? O Dom Quixote de La Mancha, para viver uma vida romântica de aventuras medievais em pleno final da Idade Média. Não se conformava muito com o avanço, digamos, da modernidade e acabou ficando meio que enlouquecido na Idade Média. Então, aqui foi nosso recado da nossa cultura medieval. Na próxima aula a gente vai falar sobre esse exercíciozinho, a gente vai comentar com vocês, tá bom? E ver que não é tão difícil de responder. Depois que você vê o assunto e você entende o assunto, você já sabe diferenciar o gótico do românico e também argumentar sobre a cultura medieval. Sabe o que é um herege, sabe o que é um teocentrismo, o clero regular, o clero secular, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso aqui na próxima aula, tá bom? Por enquanto ficamos de boa, tenham uma boa tarde a todos. Nos encontramos depois com mais uma aula de história. Espero que vocês estejam entendendo. Se não entender, deixa um comentário lá que a gente resolve. A gente responde com vocês, tá bom? Então até a próxima, pessoal. Tchau. Grande abraço.